Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz. Irmãos, vocês acreditam que a Trindade, ela foi capaz de sabotar os testemunhos da Arca da Aliança? Vocês acreditam nisso? Vocês sabiam que dentro do tabernáculo, chamado de Tabernáculo do Testemunho, existem muitas revelações do Senhor incríveis, revelações que ajudam nós a provarmos para os judeus que Jesus é de fato o Messias, usando somente a Torá? Por que Deus fez isso? Porque ele previa que existiria muitos judeus que creriam na Torá e no Talmud, infelizmente, e não creriam nos profetas. E outros grupos de judeus, no futuro, que hoje é o nosso presente, creriam também na Torá, no Talmud e também nos profetas, mas não dariam ouvido às palavras dos profetas por causa do Talmud. Mas existe um testemunho poderosíssimo na Torá. Eu já fiz esse vídeo há muitos anos atrás, quando eu estava no Japão. Eu fui redundante, falei demais. Eu nem sei se esse vídeo ainda está no canal, porque eu estava muito afim de refazer, e eu vou refazer em nome do Senhor. E vou refazer de maneira bem mais didática e bem mais resumida. Mas aqui eu posso dar para vocês uma introdução e mostrar para vocês o quão maligno é a doutrina da Trindade. Não se assusta quando eu falei maligno. Eu já preguei a Trindade. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus ele leva em conta o tempo da dureza do coração. Quando a doutrina que você crê está sendo sujeita, submetida a um teste bíblico e você vê que as bases estão sendo perdidas e que realmente a doutrina está perdendo sentido, você vai querer defender aquilo. Seja lá qual for o motivo, é uma dureza de coração. Esse é um sinal amarelo. Vamos dizer que é um sinal amarelo. Quando você não tem mais base nenhuma e muitos irmãos já estão desacreditando dessa doutrina, entendendo as verdadeiras revelações da palavra de Deus, sabendo que não precisa de trindade para crer na divindade do Filho, não precisa de trindade para crer na morte e na ressurreição do Filho, nem para interpretar o Apocalipse, e as pessoas ainda continuam teimando, sinal vermelho para os que estão teimando, porque aí Deus está levando em conta sim. A Trindade não foi uma doutrina pregada pelos apóstolos, então ela pode ser considerada anátema pela própria palavra de Deus, ou seja, maldita. Quantas vezes nós já pregamos coisas anátemas? Quantas vezes nós cremos em coisas anátemas? Mas Deus não levou em conta. Paulo, irmãos, matava cristãos. Paulo fazia coisas absurdas em nome do Senhor, mas ele acreditava verdadeiramente que ele estava fazendo pelo nome do Senhor. E o apóstolo Paulo diz, Deus não levou em conta, porque ele sabe que eu fiz na ignorância. Eu perdi a referência aqui agora, porque é um vídeo que eu não vou ler nenhum texto para vocês, mas eu estou muito afim de pôr as referências para vocês no comentário fixo ou na descrição, porque não foi um vídeo que eu preparei tudo bonitinho para fazer tudo certinho, embora vá aparecer algumas imagens aí, pontuações de palavras, eu não fui atrás dos textos, tá bom? Mas eu vou dar os textos para vocês. Vocês vão ver que Paulo falou que cometeu coisas gravíssimas na ignorância e por isso alcançou perdão e se tornou modelo para a salvação de muitos homens. Um modelo de grande misericórdia do Senhor. Ok, então a Trindade passa suave nisso que eu falei. Só que ela é uma bloqueadora de revelações. Assista ao vídeo anterior, que eu vou deixar para vocês na tela final e também lembrete no comentário fixo na descrição e você vai entender o que eu quis dizer com isso. Enfim, olha o que a doutrina da Trindade está fazendo. Ela está sabotando os testemunhos da Arca da Aliança para encontrar dentro da Arca da Aliança a Trindade. Irmãos, pelo amor de Deus, olhar para dentro da Arca da Aliança e ver Trindade passou do limite, irmãos. Tem que ter um limite para as coisas. Mas quem está fazendo isso, Luiz? Olha com atenção no YouTube e você vai ver quem está fazendo isso. E se você for esperto, você vai se afastar de pessoas assim, porque estão em dureza de coração e ocultando revelações dos irmãos. Primeiro, a Arca da Aliança. O que a palavra de Deus diz que é a Arca da Aliança? 1. Ela representa a glória de Deus. Isso todos sabem. 2. Ela representa o trono de Deus. E só existe um trono no céu. Eu nunca falei no meu canal que existem 2 tronos, ou principalmente 3. Nunca falei. Eu sempre falei que existe um só trono. E esse foi sempre o meu argumento contra a Trindade. Era uma só Arca da Aliança, é um só trono. E nesse trono, eles compartilham de um único Deus. São 2
São dois visíveis, é o Pai e o Filho. O Pai é maior que o Filho, sempre foi, é e sempre será, está escrito até mesmo em Apocalipse, mas os dois compartilham da mesma essência. É Deus, não houve ponto de criação para algum deles. O Filho foi gerado, sim. O próprio Filho em Apocalipse diz: eu sou o princípio da criação de Deus. Está escrito, ele falou isso para uma das igrejas. O princípio da criação de Deus. Aí os testemunhas de Jeová olham e diz: olha, foi criado. Ele é eterno, mas foi criado. Não é isso que Provérbios 8 está falando. O princípio da criação de Deus pode ser também cabeça da criação de Deus. E Jesus, ele foi o primeiro a ser gerado, assim, criado em uma forma humana, mas ele sempre subsistiu e existiu com o Pai. O Pai e o Filho queriam se revelar para todo mundo, mas primeiro a história no céu. Criaram tronos, principados, poderes e toda aquela hierarquia de anjos e poderes que nós vemos no céu, que nós podemos ver no céu. Mas ele tinha que se revelar como uma imagem visível. Então o Pai, que era invisível, gerou o Filho de maneira visivelmente, para ele ser o cabeça de tudo no céu. Isso é o que o Senhor Jesus está querendo dizer. Então a fé foi gerada antes mesmo de qualquer anjo ser criado, porque Jesus veio a existir de algo que era invisível. Entenderam? Isso é a revelação do Senhor. Ele veio a existir como algo visível, como Paulo diz em Colossenses 1,15. Ele é o primogênito, o princípio da criação de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Parece até contradição, né? Quem é o Deus invisível? O Deus invisível é o Pai, mas ele se torna a imagem disso. Mas o Pai não é visível no céu? Ele é visível no céu. Mas o que Paulo está falando, ele está traçando o plano lá da fundação do mundo, né, do começo de tudo, e trazendo para a nossa humanidade. Porque o Pai é invisível aos nossos olhos, não aos olhos dos anjos. Tem texto na palavra de Deus em que a face do Pai é vista no céu, mas pelo homem não. Só que o Filho revelou a imagem do Pai. Ou seja, a imagem do Pai é semelhante à imagem de um homem. Entendeu? Essas coisas que o apóstolo Paulo conseguiu extrair da soma da lei, do salmo e dos profetas, com palavras hebraicas também. Esses foram os recursos. E por mais reveladores que sejam as palavras do apóstolo Paulo e de outros apóstolos também, eles nunca falaram de trindade na palavra. Nunca. Nem deram a entender. Não tem metade de um texto que prove que existe um terceiro Deus. E já estão falando que tem trono do Espírito Santo. Pelo amor de Deus, irmãos, a Arca da Aliança, ela é o trono de Deus. E ela também tem camadas de revelação da palavra de Deus. São grandes revelações e o Senhor vai jogando isso de pouco a pouco para a gente. A Arca da Aliança também representa a sexta festa, o dia da expiação. Ela representa o retorno do Senhor. Quando toca a última trombeta lá em Apocalipse, a Arca da Aliança é vista. Por quê? O Senhor não aparecia entre nuvens lá na Arca da Aliança no dia da expiação? Então o Senhor está vindo entre nuvens. Na Arca da Aliança tinha querubins ali, fazendo sombra sobre o propiciatório. O propiciatório é o próprio Senhor. A arca está dando testemunho das obras do Filho, da eternidade e da humanidade do Filho. O Senhor poderia fazer uma arca só de ouro se ele quisesse, mas ele quis que ela fosse feita de madeira e revestida de ouro, para falar da sua humanidade e da sua eternidade. Não é revelador? Ao passo que o Senhor quis dar outro testemunho através da menorá, que é feita de ouro puro, mas o Senhor poderia fazer ela de madeira revestida de ouro. Mas ele quis dar testemunhos da humanidade, da parte humana também. Ok, o propiciatório, ele não é feito revestido de ouro. Ele é ouro puro. Mas a arca ela é revestida de madeira. Ela é de madeira revestida de ouro. E diz que essas duas peças formam uma só. Quantas coisas o Senhor está nos revelando aí, irmãos. E o que ele não está revelando é o que a Trindade está querendo afirmar. Trono do Espírito Santo. Meu Deus do céu. Trindade dentro da arca. Por quê? Porque dentro da arca tem 3 elementos. As tábuas da lei, que também são chamadas de tábuas do testemunho. O maná, que está dentro de um pote de ouro. E a vara de Arão que floresceu, e floresceu amêndoas.
3 elementos. Aí sabe o que estão dizendo? As tábuas da lei é o pai, o legislador, o maná é o filho e a arca da aliança, é o varão, a vara de Arão é o Espírito Santo. Por quê? Porque no Salmo 23, verso 4 está escrito: a tua vara e o teu cajado me consolam. Consolador. Irmãos, isso é idolatria. O Senhor jamais está falando isso. Cadê a leitura bíblica? Cadê a leitura? Vamos ver o que a Escritura está falando de cada um desses elementos. As tábuas de pedra não representam o Pai coisa nenhuma. Representa, se fosse para representar, representaria as obras do Filho. Porque o Filho que falou os seus 10 mandamentos no Sinai, ele estava sendo o anjo do Senhor, do Pai, falando os mandamentos. E os mandamentos que o Filho falou foram parar em tábuas de pedra, coração duro. Então aquelas tábuas do testemunho testemunha o coração duro do povo e também testemunha a rejeição do Filho. Entendeu? Pedra de tropeço. Porque na nova aliança, o Espírito Santo, o Espírito que procede do Pai e do Filho, iriam pegar aquelas leis e escrever na nossa mente, no nosso coração. Então as tábuas da aliança não falam do Pai. O maná, sim, tá certo, fala da obra do Filho. O maná escondido, não é? Tem textos para a gente ministrar sobre esses assuntos. E a vara de Arão? Esse é o mais interessante. Porque ali vão falar que é o terceiro, que é o Espírito Santo, não tem nada a ver com nada. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos parar de inventar as coisas. Vamos parar de bater palma para heresia, porque isso é heresia. Isso já tá me cheirando idolatria. Está idolatrando o terceiro Deus criado. Qual é a história do bordão? Eu vou deixar para vocês os capítulos aí para vocês na descrição, no comentário fixo, e vou contar a história de maneira resumida. Irmãos, a vara, ela fala de muitas coisas. Ela dá testemunho da rebeldia das tribos, da restauração das tribos, da ressurreição do Senhor, menos de trindade. Menos. Por isso que eu disse para vocês do vídeo anterior, quando a ficha cair, vocês vão ver o quão maligna é essa doutrina. É anátema. Não dê crédito para isso, e nem para quem ensina isso. O que aconteceu no passado? Eu vou falar de cabeça, irmãos. Eu não li a história agora. Na verdade, faz anos que eu não li essa história. Anos. Eu não fui na Bíblia conferir isso, mas eu sei que está em números, porque faz muitos anos que eu li e eu ensinei tudo isso nos vídeos. Corá, ele fez uma revolta. Corá é da tribo de Levi e ele criou uma revolta no passado. Ele parece que juntou 250 homens, mas juntou homens de todas as tribos e levou até Moisés e disse que todos poderiam ser sacerdotes. Mas o Senhor já tinha escolhido Arão, ou seja, já tinha escolhido a tribo de Levi para cuidar do ministério do tabernáculo e a linhagem de Arão para ser sumo sacerdote. Mas Corá invejou isso. Ele foi desobediente ao mandamento direto de Deus por intermédio de Moisés. E por que Deus escolheu a tribo de Levi? Existe uma outra história que mostra isso, porque na verdade o Senhor tinha escolhido primogênitos de todas as tribos para serem reis. Reis, sim, era para ser reis, né? Reis e sacerdotes. Primogênito de todas as tribos, como nós podemos ver em Êxodo 19. Mas o povo não ouviu a voz de Deus, o povo desobedeceu diretamente a Deus, e aí Deus propôs, por intermédio de Moisés, depois daquela idolatria da criação do bezerro de ouro, Deus propôs o arrependimento, e somente a tribo de Levi se voltou para Deus. Então o Senhor escolheu a tribo de Levi, até o tempo da reforma, como o escritor de Hebreus fala, até o tempo da restauração, que viesse o Senhor Jesus, para restaurar os testemunhos. E aí Corá, não entendendo nada disso, sendo teimoso, ele foi e criou uma revolta. Aí o que aconteceu? Tem aquela história do incenso, tem tudo isso no contexto, mas vocês vão precisar entender que Deus pediu 12 varas. E na palavra, no hebraico, vara e tribo é a mesma palavra. Entendeu? Aquele bordão é a mesma palavra. Aí as varas foram colocadas diante do testemunho, ou seja, lá dentro do Santo dos Santos, diante do testemunho do Senhor. E aí elas ficaram lá, e Deus disse que a vara que florescesse era a que ele iria escolher para ser dele. E aí só a vara de Arão brotou amêndoas, outra porção da revelação, com a palavra amêndoas, que não vai ser o caso aqui, mas existe um motivo para tudo que Deus fez. E aí Moisés mostrou para todos,
Falando aqui, ó, somente a vara de Arão, a vara de Levi floresceu para Arão. Ou seja, o Senhor realmente escolheu Arão. É um testemunho, é como se Deus estivesse tacando na cara do povo. Todos vocês, os primogênitos, pelo menos os primogênitos, eram para ser reis e sacerdotes. Não era para ter diferença entre tribos. Mas, o que vocês fizeram? Vocês me rejeitaram. Então agora eu escolho Levi porque ele me escolheu. Aí o que aconteceu? Isso foi para dentro da arca como testemunho. Lembra que a arca também tinha as tábuas da lei com o mesmo testemunho. As tábuas da lei, que são chamadas de tábuas de pedra, tábuas da lei e tábuas do testemunho. Vê aí, tábuas de pedra, porque coração duro. Tábuas da lei, porque era lei em coração de pedra. E tábuas do testemunho, que testemunhava tanto essa parte negativa como a parte positiva que o Senhor Jesus traria. E ali estava o maná também. 3 elementos que davam testemunho contrários ao povo, porque o Senhor Jesus foi rejeitado até pelo maná. Lembra que o povo rejeitou o maná no deserto? Mas o Senhor iria anular esses 3 testemunhos e trazer a restauração de tudo isso. Ou seja, por causa do pecado do povo e não obedecer os 10 mandamentos, que tinha a arca, que tinha todos esses elementos e tinha o véu cobrindo todos da glória de Deus. Quando o Senhor Jesus viesse e fizesse da sua própria carne o véu, e eu também sei explicar o porquê disso e de onde o escritor de Hebreus tirou isso, porque ele fala que o véu do tabernáculo era a carne do Senhor. Quando o Senhor viesse para passar pela sua própria carne, ou seja, passar pelo véu, e não entrar em um tabernáculo terrestre, mas num celeste, ele removeria o testemunho contrário ao povo das tábuas do testemunho e colocaria a lei na mente do homem. E assim todas as tribos poderiam voltar a ser sacerdotes do Senhor. A maravilha é que o Senhor iria abrir a porta para os gentios entrar através das 10 tribos. Essa é a maravilha. Então você soma uma parte da lei contra a parte dos profetas e você tem esses testemunhos maravilhosos. E o maná escondido falaria da vida de ressurreição do Filho que estaria escondida com o Pai e nós com ele. Esses são os testemunhos que estão dentro da arca, que representa o trono do Pai e o trono do Filho. Lá em Apocalipse você vai ver o trono de Deus e do Cordeiro. Não são 2 tronos, eu nunca falei que eram 2 tronos, um trono só. E o Pai e o Filho como único Deus, porém 2, mas um único Deus, porque eles compartilham do mesmo Espírito e só por isso que a Escritura fala que eles são um único Deus, estão compartilhando do mesmo trono. Entendeu? Aonde que tem trindade aí, irmãos? Me fala. Precisa da trindade para enxergar isso? Aliás, a trindade nem pode enxergar isso porque ela enxerga a trindade. Como eu disse para vocês, e está provado, encontrou 3, acabou o assunto, acabou a conversa. Você prefere realmente acreditar em trindade? Eu acredito no Espírito, acredito no testemunho de todas as coisas que o Senhor dá, consigo ser profundo na palavra e não anular nada, não deixo ponta solta. Pode dar qualquer texto para mim onde aparece 3, que nós vamos ver qual é a intenção do Senhor através daquele texto. E não tem só textos que aparecem 3. Lembra que eles fazem uma seleção de textos onde tem somente 3. Mas o Senhor Jesus mostra para a gente uma porção de vezes onde a palavra aparece 2 vezes. Por exemplo, Santo dos Santos. Não tem Santo, Santo, Santo aí. Ou, por exemplo, como o Senhor Jesus disse, quando ele estava falando com os judeus, ele estava falando, na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 ou 3 pessoas é verdadeiro. Você vê que ele citou 3, não é? E na hora dele falar o testemunho, o que o Senhor Jesus disse? Eu dou testemunho de mim mesmo e o Pai. Por que não falou o Espírito Santo? Ficaria até mais bonito ele não falar dele mesmo. Ficaria mais bonito ele falar, o Pai dá testemunho de mim e o Espírito Santo também. Irmãos, depois desse texto, eu nem estaria fazendo, se o Jesus falasse assim dessa maneira, eu nem estaria perdendo meu tempo fazendo esse vídeo. Olha só, o testemunho de 2 ou 3 pessoas é verdadeiro, está escrito na vossa lei. O Pai dá testemunho de mim e o Espírito também. Não tem conversa. Então as outras
expressões da Escritura e os outros textos iriam ter que concordar com esse texto. Mas o Filho falou, eu dou testemunho de mim e o Pai também. Cadê o terceiro Deus? Não tem. Quer dizer que não existe o Espírito? Irmãos, o Espírito do Pai estava no Filho. Entendeu? E eu não preciso forçar então que o terceiro estava no Filho, como a Trindade faz. São três, mas o Espírito Santo não é visível no céu porque ele está na terra. Espera aí, não tem mais onisciência então? Os atributos não são mais o mesmo? Porque no Apocalipse, no livro do Apocalipse inteiro, o Pai e o Filho estão sendo vistos o tempo todo, mas o Espírito não. Estevão, para Deus dar um testemunho não somente lá do céu, mas aqui da terra, Estevão vê o céu e ele vê o Pai e o Filho do homem em pé à destra do Pai. Cadê o Espírito Santo, irmãos? Ele estava em Estevão. E o Pai não estava em Estevão? O Filho não estava? Estava, porque o Senhor Jesus disse que aquele que cresce nele, o Pai e eu faríamos morada nele. E a gente sabe como que é essa morada, através do Espírito compartilhado. Então o Pai e o Filho estavam em Estevão. Porém o Pai e o Filho estavam sendo vistos no céu. E Estevão foi uma testemunha disso. Cadê o Espírito Santo? Não tem. Irmãos, não tem 3 pessoas no trono. Entendeu? Mas os 4 seres viventes falaram, Santo, 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 Santo para o Pai, Santo para o Filho, Santo para o Espírito Santo. Não, isso é a Igreja Católica que fala. E a Igreja Evangélica também que se contaminou com uma doutrina dessa. Nós não podemos falar isso porque existe um motivo para que os 4 seres viventes falassem Santo, Santo, Santo 3 vezes. Isso era um costume do próprio Senhor para enfatizar uma grandeza do momento. Como assim? Tá estranho. Tá estranho? Eu vou deixar para vocês, por enquanto, um link na descrição para vocês assistirem esse vídeo que eu gravei só com o celular. Mas eu vou refazer esse vídeo aqui com mais acréscimos. E usa a cabeça. Eram 4 seres viventes. Não era um só falando Santo, Santo, Santo. Cada um falou 3 vezes. Quanto que dá? 12 vezes. Está escrito 3 vezes porque eram as vozes numa só voz, não é? Então foi Santo, 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 mas cada um falou 3 vezes. Então dá 12. Ou seja, a própria criação desses seres viventes falavam da obra do Filho na terra. Por que você acha que eles têm aqueles rostos? Olha no Apocalipse, você vai ver o Cordeiro, que é o Filho de Deus, você vai ver ele sendo o leão da tribo de Judá, você vai ver ele como o Filho do homem, você vai ver asas da grande águia. Está aí o ministério do Filho que trabalhou em toda a humanidade desde Êxodo. A promessa do leão da tribo de Judá, o Filho do homem que se faria filho do homem, e a águia, as asas da grande águia que conduziria o povo para o deserto, conduziu no passado e fará de novo no futuro. Todo esse testemunho está testemunhado nos 4 seres viventes. Ou seja, é o trabalho que Deus faria no seu povo, as 12 tribos. Por isso que cada um falou 3 vezes santo, dando 12, fazendo menção à obra do Filho no seu povo. Mas está escrito 3 vezes. Aí você vai somar isso que eu estou falando com outro vídeo, aonde você vai ver o povo, por exemplo, reunido e falando templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Mas eles estavam diante de um só templo. Eles falaram 3 vezes para enfatizar a grandeza daquele momento. Por que eles falaram isso? Porque eles aprenderam com o Senhor em Isaías, aonde os 4 seres viventes estavam falando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Mas eles mesmos, apesar da idolatria e do coração duro, eles jamais iriam acreditar que existiria 3 ali, que o Espírito Santo era um outro Deus. Eles conheciam o Pai, sim, e conheciam a pluralidade. Muitos deles conheciam até que falava do Messias. Vocês pensam que não? Isaías sabia disso. Isaías, ele falou coisas que nenhum dos outros profetas entenderam com tanta clareza. Isaías pronunciou um nome do Senhor que ninguém mais na Bíblia pronunciou, somente Isaías e o salmista. Agora, não sei quantos salmistas escreveram salmos, mas esse nome secreto do Senhor só tem em Isaías e nos salmos. É uma novidade que eu vou trazer para vocês no canal.
Ou seja, Deus tem particularidade de revelações com seus profetas. Nem todos sabiam de tudo, mas Isaías sabia de muita coisa. Por isso que ele é chamado de profeta messiânico, porque quando ele comparou lá em Isaías 53, o dia da expiação com o Cordeiro sendo o Filho de Deus, o servo de Deus, ele fez isso de maneira consciente. Ele não precisou esperar chegar o ministério da nova aliança e nem poderia porque ele estaria morto antes, mas o tempo para ele chegou mais rápido. Ele já tinha essa revelação. Ele não tinha outras revelações que Daniel tinha, mas Daniel não tinha isso com tanta clareza como Isaías tinha. Essa é a grandeza das Escrituras. Então eu queria que vocês seguissem as informações no comentário fixo e na descrição, tá bom? Fiquem todos na paz. Deus abençoe.